Olá, eu sou o Gabriel e eu estou aqui com o Júlio e a gente vai apresentar o nosso trabalho de compiladores com a TLR. A versão que a gente utilizou foi a 4.7.2 e a gente vai apresentar como desenvolvemos o nosso analisador léxico, o sintático, o semântico e, por fim, o gerador de código para gerar código.c, através de um código já dado e de uma gramática já definida também. Tá, falando da gramática, eu vou separar ela em algumas seções para melhor defini-la. A primeira seção define variáveis e funções auxiliares utilizadas durante o parsing para armazenar informações e tratar erros. Aqui a gente trata erro semântico de uma variável não declarada, por exemplo. Nas regras de produção, temos o programa, e essas regras de produção elas vão definir como os programas na linguagem de Lang são estruturados. Ela vai definir a estrutura básica de um programa de Lang com declarações e comandos. A lista de declarações e a declaração vai definir como as variáveis são declaradas, incluindo a verificação se a variável já foi declarada. A expressão aritmética, o termo aritmético, o fator aritmético, define como as expressões aritméticas são construídas, incluindo termos aritméticos. Ou seja, temos o operador aritmético de soma, e esse expressão contente vai receber o mais, ou o operador aritmético subtração, que vai receber a subtração. Ou de multiplicação ou de divisão. As expressões relacionais, o termo relacional, ela define como as expressões relacionais são formadas, combinando expressões aritméticas e operadores relacionais. Então aqui temos um bool e ou o bool ou. E aqui termo relacional, a gente vai ter as operações relacionais igual igual, diferente, maior que, etc. A lista de comandos e comando, ela a lista de comandos, primeiramente, define como a lista de define uma lista de comandos que compõe o corpo do programa. E os comandos aqui, eles vão receber da linguagem, seja um scanf, um if, e vai tratar esses comandos para gerar no código C. Aqui a gente tem as classes atribuição, que vai atribuir um valor, temos símbolo de igual. Condição, que vai tratar caso de if else. A de escrita, que vai printar. A de leitura, que vai imprimir o scanf. E por último a de repetição, que vai ter um while. Nossa gramática gelântica também, eu vou estar apresentando nossos tokens, que basicamente definem os elementos léxicos básicos da linguagem. Eu vou apresentar um pouco sobre os analisadores agora. O analisador léxico é onde é gerado os tokens. E lá é verificado cada um dos tokens. E cada token geralmente é composto por apenas um caractere. Tudo isso é baseado na linguagem. Erros léxicos geralmente estão ligados a caracteres que não fazem parte da linguagem ou um caractere que está em um lugar que não deveria estar. Por exemplo, um integer é uma palavra reservada da nossa linguagem. Só que o integer ele tem que ser escrito em letra minúscula. Se a gente escrever qualquer um dos caracteres em letra maiúscula, por exemplo, o N, a gente teria um erro léxico, pois o analisador léxico ele analisa cada uma de suas posições.
verificando assim se está dentro da gramática ou não. E caso esteja dentro da gramática, ele vai dar certo, mas no caso, se tiver um N maiúsculo, por exemplo, no integer, ele vai dar errado. Aqui eu vou apresentar um exemplo prático do que o Takeshi disse. Então aqui ele detectou esse N maiúsculo e retornou que esse token não foi reconhecido. Porque, novamente, aqui a gente não tem um token definido para esse tipo de sigla, digamos assim, porque o que a gente tem é minúsculo, não maiúsculo. E por isso ele retorna esse erro. Agora, falando um pouquinho do analisador sintático, ele é feito para verificar se o código está dentro de suas regras de produção. Por exemplo, temos a palavra reservada deck. A palavra reservada deck, ela é composta por um colchete antes e um colchete depois da palavra deck. Então, a gente vai verificar se ele está dentro do padrão. Caso esteja faltando, por exemplo, um colchete, seja antes ou depois, isso está dentro de um erro sintático, pois não está dentro da regra de produção. Aqui novamente eu vou apresentar o exemplo prático do que o Takeshi disse. Aqui ele acusa que está faltando um colchete no parâmetro, indicando que é um erro sintático. Agora, falando um pouquinho do analisador semântico, o analisador semântico está diretamente ligado ao significado. No caso para compiladores, o que ele faz é verificar na tabela de símbolos, onde já foi inserido os valores em forma de token, e ali é procurado os valores daquilo que está sendo analisado no momento. Por exemplo, se a gente deixar de declarar uma variável e inserir a variável depois, sem ter declarado ela, teríamos um erro semântico. Se a gente colocar a variável e declarar ela duas vezes, também seria um erro semântico. Então aqui temos declarar duas variáveis, colocando esse exemplo para rodar no nosso programa. Ele acusa que existe um erro semântico tentando adicionar novamente fatorial integer. Aqui a gente tá tratado esse erro na declaração. Então, aqui ele verificou na tabela de símbolos que já existia um, um, uma variável com aquele nome. Então ele retornou ela falando que ela já existia. Agora, falando por fim do nosso gerador de código, que ele vai atribuir esses comandos em C e vai criar um arquivo .c que pode ser executado. Eu vou executar um programa sem erros para a gente ver esse código funcionando e gerando o programa em C corretamente. Então aqui, essa linguagem aqui não apresenta nenhum erro. E eu vou colocar ele para rodar agora. Aqui ele não retornou nenhum erro, como vocês podem ver. E eu vou até deletar de novo e vou rodar de novo, para a gente ter na prática esse exemplo. Aí dá um refresh, gerou o programa em C. E aqui está o comando em C, sem nenhum erro aparente. Deixa eu abrir o arquivo 4, fazemos com a comparação.
Aqui ele incluiu as bibliotecas, declarou os parâmetros, é, deu um read no parâmetro, atribuiu o parâmetro ao fatorial, fez o if, começou o if, enfim, ele rodou perfeitamente. O, ele gerou perfeitamente o código em C. É isso. Obrigado, Obrigado. obrigado. E esse foi o nosso trabalho.